Resolução da questão 2 da segunda fase da OBFEP 2018, nível B. A segunda lei do movimento de Newton afirma que a força maior induz a uma maior mudança de movimento e que múltiplas forças produzem uma mudança que é uma combinação das diferentes intensidades e direções das várias forças. Uma mudança no movimento é expressa com aceleração, definida como mudança na velocidade com o tempo. A segunda lei de Newton, força é igual a massa vezes aceleração, é expressa na primeira equação aprendida por todos que estudam física. Esta foi chamada de a mais útil lei física jamais escrita. Aparentemente simples, a equação é de um poder espantoso e por vezes terrivelmente difícil de resolver. A dificuldade na aplicação dela ocorre muitas vezes no esquecimento que a força e a aceleração são grandezas vetoriais. Considerando a figura, letra A. Qual a aceleração a que uma massa m de 0,5 kg fica submetida quando sobre ela atuam forças como indicado na figura? Letra B. Qual a direção e sentido no movimento da massa m? Faça o desenho. Então, bem, pessoal, essa questão ela fala sobre a segunda lei de Newton. Ela nos dá aqui a fórmula que a força é igual a massa vezes a aceleração. Aqui também ele vai nos dar o que? Ela nos dá aqui um corpo, esse corpo aqui. E sobre ela está atuando aqui várias forças. Essas forças aqui, 8 N, 10 N, 4 N e 7 N. Esse é o corpo, essas são as forças, as direções que cada força atua. Ele quer saber na letra A qual a aceleração a que essa massa está submetida quando sobreatua todas essas forças. E na letra B, ele quer saber a direção e o sentido do movimento que a gente faça o desenho. Então, vamos resolver a questão. Bem, pessoal, como a gente viu a letra A, ela quer o quê? Qual a aceleração a que uma massa m de 0,5 kg fica submetida quando sobre ela atuam forças como indicado na figura. A figura que é essa aqui, que eu trouxe para cá. Peguei só a figura lá do exemplo da questão e trouxe para cá. Para isso, a gente vai primeiramente calcular a força resultante. E aí, como é que a gente vai calcular a força resultante? A gente vai somar todas as forças. Vamos somar todas as forças e descobrir a força resultante. Horizontalmente, a gente tem duas forças que atuam em sentido contrário uma da outra. Então, pessoal, horizontalmente nós temos duas forças, 10 N, que atuam nesse sentido, e 7 N, que atuam nesse sentido aqui, ou seja, são forças que atuam em sentidos contrários. Então, temos que 10 N mais menos 7 N, que vai ser igual a quem? A 3 N, certo? Porque vai ficar, eu somo as forças, 10 N mais menos 7 N, é como se fosse 10 menos 7 igual a 3 N. E verticalmente temos duas forças atuando em sentido contrário uma da outra. Novamente, verticalmente nós temos duas forças, 8 N e 4 N, que elas estão atuando no sentido contrário. Então, somamos as forças, temos que 8 N mais menos 4 N é igual a 4 N. Por quê, pessoal? Eu estou somando, né? Só que elas são no sentido contrário, então eu vou subtrair uma da outra. Então, é como 8 menos 4, que é igual a 4. A partir de termos calculado as nossas forças, a gente já pode descobrir a força resultante, né? A gente calculou as forças, vamos ver essa força resultante, as forças em suas respectivas direções. Agora, a gente tem que observar o seguinte, nós temos uma força de 3 N para a direita e uma força de 4 N para a esquerda.
E aí, a força resultante será o que, pessoal? Será a soma vetorial desses dois vetores, ou seja, esse vetor aqui e esse vetor aqui. Será a soma vetorial desses dois vetores. Ou seja, pessoal, esse vetor aqui que é a nossa força resultante. Então, esse vetor aqui será o que? A soma vetorial desses dois vetores. E para isso, como eles são perpendiculares, vamos usar o teorema de Pitágoras. Então, temos que a força resultante ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Força resultante ao quadrado é igual a 16 mais 9. Força resultante ao quadrado é igual a 25. Minha força resultante vai ser o quê? A raiz de 25. Logo, a minha força resultante será 5 newton. Aqui agora a gente já descobriu a nossa força resultante através dessa soma vetorial. Agora, como já sabemos a força resultante e a massa do corpo que a questão nos deu, que é 0,5 kg, a gente pode usar a segunda lei de Newton para descobrir a aceleração. E qual é a segunda lei de Newton? É que a força resultante, ou seja, a força é igual a massa vezes a aceleração. Então, essa força que a gente descobriu, é a força vezes a massa vezes a aceleração. Quem foi a força que a gente descobriu? 5. Igual, quem é a nossa massa, que a questão dá 0,5 vezes a aceleração. Nós queremos descobrir a aceleração, então a gente vai isolar o nosso Azinho aqui. Isolando o nosso A, a gente tem que A é igual a 5 dividido por 0,5. Fazendo essa divisão, temos que A é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, essa é a nossa aceleração. 10 metros por segundo ao quadrado. Então, a gente respondeu o nosso item A. E o que a questão B ela quer, pessoal? Ela quer saber qual a direção e o sentido do movimento da massa. E pede que a gente faça um desenho. Eu trouxe aqui de novo aqui o nosso desenho do nosso vetor força resultante, Eu trouxe aquele desenho para a gente poder aqui analisar a direção e o sentido do nosso vetor deslocamento. O vetor deslocamento ele possui o mesmo sentido e direção do vetor força resultante, pessoal. Então, o vetor deslocamento ele vai possuir o mesmo sentido e direção do vetor força resultante. A gente pode observar aqui esse vetorzinho vermelho aqui que eu coloquei. E ele vai formar um ângulo θ aqui na horizontal, E logo esse ângulo θ em relação à horizontal terá a seguinte relação, que o seno de θ, ou seja, desse nosso ângulo aqui, é igual a 4 sobre 5. Logo, o nosso θ, o nosso ângulo será o arco-seno de 4/5. Então, essa é a nossa relação com a horizontal que o nosso ângulo θ faz. E ele tem o mesmo, o vetor de deslocamento, ele vai ter o mesmo sentido e direção do vetor força resultante, e esse aqui é o desenho, nosso vetor deslocamento com a relação que ele faz com a nossa horizontal. Então, essa é a resposta do nosso item B. Então, um abraço, pessoal, até a próxima.